programar, a gente tem que saber planejar. Isso é fundamental para que nós possamos conquistar os nossos objetivos, não é verdade? Tudo bem com vocês? Bom, deixem os seus comentários, dê um bom dia para o professor fica muito feliz, né? Conversando com vocês, né, na medida do possível, poder ajudar vocês nesse... Bom dia, professor. Vamos falar de finanças pessoais. Domingão ensolarado, e vamos lá, vamos tocar. Bom, antes de nós começarmos, vamos falar um pouquinho de planejar. Vamos falar um pouquinho onde nós queremos chegar, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos primeiro, vamos compartilhar aqui. Vou compartilhar com vocês. Muito interessante. Deixa eu pegar aqui uma atividade muito legal com vocês, né? Então, vamos compartilhar. Legal, acho que deve estar bem compartilhado com vocês. Deixa eu voltar aqui. Isso, muito bem. Bom, então, vamos, antes de começarmos a saber controlar, vamos falar um pouquinho de planejamento financeiro. O professor já fala isso já há bastante tempo, né? Então, definir claramente o seu objetivo é a primeira condição para um planejamento bem-sucedido, tendo em vista uma necessidade futura. Então, o que nós estamos querendo dizer? Se eu tenho um objetivo e eu quero conquistar esse objetivo, eu preciso planejar. Então, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Porque se você não tiver em mente aonde você quer chegar, como diria Sêneca, qualquer caminho serve. Né? Eu gosto muito de usar aquela analogia da Alice no País das Maravilhas, quando ela fala, se você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar serve. Para onde eu quero ir? Eu não sei onde eu quero ir. Deixa acontecer. É mais ou menos isso que acontece. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Legal? Então, quando eu tenho a definição de planejar, de fazer o planejamento futuro, é isso. Eu quero conquistar algumas necessidades, eu quero conquistar alguns objetivos. Isso faz uma diferença. Professor, pode ser que não dê certo. Sim, mas nós temos que monitorar esse planejamento, né? Nós temos que ajustar esse planejamento, porque às vezes tem alguns fatores que não estão sob o seu controle. E, infelizmente, acaba cair, né, uma decepção. Poxa, eu estava tudo planejado, estava tudo de acordo, a minha viagem para o final de ano, estava de acordo, a minha entrada no meu apartamento, estava de acordo, tudo planejado bonitinho, a minha troca do meu carro. Então, é claro que existem alguns fatores que não estão sob o seu controle. E aí você precisa minimizar esse risco, né? Que a gente costuma dizer. Nós temos aí um momento muito delicado na nossa economia, as empresas estão demitindo. Bom, eu não estava programado para ser demitido, né? Ninguém está programado para ser demitido. Mas você pode estar preparado, né? Se caso isso aconteça. Por isso que nós temos que nos preparar. Por isso que existe o planejamento financeiro. Então, dando continuidade aqui, para começar, você precisa definir os 4 passos do planejamento. O que, quando, quanto e como. Então, vamos colocar um exemplo para vocês aqui. Lembre-se dos objetivos que deseja alcançar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Organize-se com a renda que possui, como consumo desejado e os objetivos almejados.
vamos priorizar. Bom, gente, quando eu estou lecionando a disciplina Planejamento Estratégico, aqui vai um grande abraço ao professor Paulo Ferres. Paulo Ferres é um professor que atua nessa área de planejamento, diga-se de passagem, muito bem. É um professor que manda muito bem na parte de planejamento estratégico, e ele fala exatamente isso, né? O que, quando, quanto e como. Como que você vai... O que daqui um ano, como que você vai estar? Daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. É muito interessante. Então, aqui nós vamos colocar aqui um, um exemplo fictício, mas poderia ser, por exemplo, a minha casa própria, o meu carro, as minhas dívidas. Eu estou todo endividado, eu preciso de uma meta, eu preciso saber quando eu vou zerar minhas dívidas. Então, eu posso colocar aqui vários tópicos. Nesse caso aqui, para ficar bem claro para vocês, e didático, por exemplo, o professor concluir o doutorado e escrever um livro. Olha só, eu estou programando aqui para 5 anos. Então, vamos lá. Então, o que? A pergunta que não quer se calar. O que? Ah, é cursar o doutorado. Bah, legal. Escrever um livro, né? Escrever um livro, perfil acadêmico, dentro da linha do professor, dessa parte de doutorado. Então, eu já estou definindo o que eu quero calcular, concluir o doutorado. Então, é o quê? Ah, o que você quer? Eu quero acabar com as minhas dívidas. Eu estou todo endividado. Ah, eu quero dar entrada no meu primeiro apartamento. Eu quero comprar o meu carro. E assim sucessivamente. Então, eu quero fazer o casamento da minha filha, do meu filho, alguma coisa assim. Legal. Então, eu fechei o quê? Agora eu vou para quando? Ok? Quando? Então, vamos lá. Quando? Iniciar o doutorado em 20 de abril. Bom, já passou, já não dá para 20 de abril. E o término é previsto para 2018. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com 5 anos, 2014, né, para 2018. Então, são 5 anos. Eu já estou começando a mensurar, vocês estão percebendo? Quando? Após a conclusão do curso, em 2018, utilizar o material produzido para organizar o livro. Então, eu já estou querendo fechar o doutorado e depois já criar a elaboração de um livro, com base naquilo que foi estudado. Então, perceba que aqui é o quando. Então, quando eu quero terminar minha dívida eu quero terminar agora no final do ano. Ou até junho. Então, como? Então, vamos definindo. O importante é quanto. Tá, e agora? E o quanto? O quanto? Então, vamos lá. Receber, olha lá, a bolsa de estudo. Opa, no meu doutorado, eu quero... O doutorado custa caro. Eu queria uma bolsa pela USP, uma bolsa, né, pela Fundação Getúlio Vargas, uma bolsa pelo IBMEC, alguma coisa nesse sentido. Então, eu já estou definindo quanto. Bom, aí eu já vou começar a mensurar esses gastos, né? R$ 500 vou gastar de livro, de transporte, e assim sucessivamente. R$ 5.000 para produzir 100 livros. Então, já estou começando a definir os gastos que eu vou ter no meu doutorado e os gastos que eu vou ter na produção de um livro. Perfeito? Então, eu já começo a passar, olha, a minha dívida. Então, olha o que está acontecendo. Eu preciso sanar minhas dívidas até junho. Então, eu já estou começando a mensurar. E qual que é o valor da minha dívida? Minha dívida é R$ 5.000, cartão de crédito e cheque especial. R$ 5.000. Bom, e aí quais são as alternativas, né? Quanto, né? Olha, já sei que a minha dívida geral é R$ 5.000, já sei que para eu
dar entrada num apartamento é tanto, para eu dar entrada no meu carro, no meu primeiro carro é tanto, e assim sucessivamente. Vocês estão percebendo o quanto eu estou mensurando? É importante que eu coloque isso. E depois, como eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer meu doutorado? Com base no quanto, com base no quando e com base no quê? Agora eu começo a fechar. Então eu vou ter que, primeira coisa no doutorado, fazer a prova, né? Eu vou fazer a prova de admissão em janeiro de tal, ou em junho, alguma coisa nesse sentido. Eu preciso estudar de um determinado período, em cima focar no que vai cair, né? Eu tenho que usar o dinheiro, ou vou colocar na poupança, ou vou colocar em outro tipo de aplicação, já começar a guardar esse dinheiro, como eu vou fazer, e reservar mensalmente. E o que nós vamos fazer agora é, no caso da minha dívida. Pô, a dívida eu quero liquidar ela até junho, eu quero liquidar ela até dezembro. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou começar a arrumar algumas alternativas. Eu tenho só um emprego, eu vou fazer um bico, eu vou entrar no marketplace, aí eu vou entrar no Facebook para vender pelo Facebook, eu vou entrar pelo Instagram para vender pelo Instagram, eu vou vender para o YouTube um produto que realmente o pessoal se identifica, existe uma certa necessidade. Então, já estou arrumando uma outra fonte de renda para minimizar as minhas dívidas que eu tenho que liquidar até junho. Ou eu vou procurar, vou trabalhar em freelance, alguma coisa nesse sentido, eu vou fazer algumas atividades mesmo que eu seja registrado, estou trabalhando no home office, eu tenho condições, home office, né? Eu tenho condições de fazer um outro tipo de atividade em outro horário, alguma coisa nesse sentido, ou eu vou mudar de emprego, eu vou começar a trabalhar, verificar as possibilidades que eu tenho para aumentar minha renda, e eu vou também saber quais são os gastos que eu estou tendo, que não são necessários. Eu vou começar a excluir. Então, já estou começando a fechar o como. Então, isto nós estamos colocando a parte do planejamento financeiro, e aí, a partir desse planejamento financeiro, eu vou voltar aqui com vocês, deixa eu voltar aqui com a imagem, cadê? Depois que eu vou voltando aqui, cadê? Né? Então, depois que eu faço essa parte do planejamento financeiro, eu tenho exatamente começar a controlar. Como é que eu faço isso, professor? Bom, existe alguns mecanismos para você controlar. E um dos mecanismos que eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu compartilhar novamente com vocês aqui. Eu gosto muito de alguns aplicativos, né, que de repente pode ajudar vocês a facilitar o controle e, ao mesmo tempo, um planejamento financeiro mais viável, mais interessante, que vocês possam se sentir seguro numa possível tomada de decisão, não é verdade? Então, vamos conhecer aqui. Eu tenho aqui, eu tenho o próprio Banco do Brasil. Vamos lá. O Banco do Brasil, literalmente, ele tem dentro da conta, quem tem um aplicativo do Banco do Brasil, achei muito legal, se você só tem a conta do Banco do Brasil, lá, se você for navegar, tem a parte de planejamento e orçamento. Utilize, use o aplicativo do Banco do Brasil. Não vai pagar nada, é um recurso que o próprio Banco do Brasil tem, eu vi. Se eu não me engano, acho que o Itaú tem, também, se eu não me engano, o Santander também tem. Use, não custa nada. O banco disponibilizou para você, exatamente para você saber para onde vai o seu dinheiro. É muito interessante essa ferramenta. É fácil acesso, se vocês têm certa dificuldade para entrar, vocês têm os tutoriais aí do Banco do Brasil, como usar essa ferramenta lá do Banco do Brasil no YouTube. Vai lá, acho muito legal. Outra ferramenta legal que tem aqui, eu não conheço ela particularmente, mas o mercado disponibiliza para vocês, que é a famosa, deixa eu pegar aqui, vamos lá, vamos ver aqui, famosa, cadê? Disponibilizar aqui,
Eu vou citar, mas tem vários, tá? Não estou fazendo propaganda deles aqui, mas eu estou usando a benefício próprio para vocês, né? Olha, tem aqui o famoso Conta Azul. Eu não sei se é cobrado alguma coisa nesse sentido, mas imagino que alguns aplicativos que começaram, eu até lembro de alguns aplicativos que eles não cobram nada. Outros até cobram, mas se você tem uma conta só, não cobra nada. Se você tem duas, eles vão cobrar. Mas é muito interessante. Isso aqui não é só para a empresa, também pode ser para a pessoa física, a conta azul. Então você tem aqui, se eu não me engano, pessoal que tem conta no Nubank, né? Se eu não me engano, também tem um aplicativo onde mostra, dá para vocês trabalharem o controle financeiro, é muito legal. Né? Outro aplicativo, vamos mostrar aqui outro aplicativo para vocês aqui. Deixa eu mostrar outro aplicativo para vocês aqui. Esse, antigamente não cobrava nada, quem tinha uma conta só. Hoje, claro, o aplicativo já cresceu, né? Já cresceu, né? Os caras já estão conquistando vários mercados aí, até dos contadores, que é esse aplicativo aqui que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Esse aplicativo, que é o aplicativo do Zero Paper, né? Eu, particularmente, eu gosto do Zero Paper, eu gosto muito do Zero Paper. Eu já utilizo o Zero Paper já há um bom tempo. Ele tem na realidade o Zero Paper quem tem o domínio, né, quem é o responsável pelo Zero Paper é o QuickBooks, né? Mas vale a pena vocês colocarem lá, vejam o tutorial do Zero Paper. Ele tem assim uma é muito fácil, né? É muito fácil. Então, o seu extrato da conta corrente, vamos supor, você tenha lá o extrato da conta corrente sua, e aí você quer imprimir o extrato. Você imprime o extrato é uma coisa, e aí você vai colocar no Excel, alguma coisa nesse sentido. Ou o próprio banco pode pegar o seu extrato e jogar no Excel. É muito comum fazer isso. Lá no Zero Paper, ele tem uma forma de você puxar o arquivo do banco em um padrão chamado OFX. E aí ele traz todas as informações da sua conta corrente para o QuickBooks ou para o Zero Paper, e aí você vai criando um plano de conta para você. Ó, esse gasto que eu tive aqui, ele é uma despesa fixa, e se ele é uma despesa fixa, eu vou colocar ele na categoria de alimentação, ou mercado, né? Olha, ou transporte, ou telefonia, e assim sucessivamente. De tal forma que quando você fechar essas informações, você já vai saber para onde vai o seu dinheiro. E no final do mês você vai falar: olha para quanto eu estou gastando, olha o meu extrato. E é muito legal a conciliação. Ele é simples, se eu não me engano, infelizmente ele cobra hoje, ele cobra um determinado valor, né? É interessante, né? Eu não sei se tem um pacote livre, pacote grátis aí, mas acho que vale a pena vocês conferirem, né? Então a gente tem algumas ferramentas que para controle financeiro, e eu vou disponibilizar para vocês. Eu não sei se tem alguém aqui no. Deixa eu ver se tem alguém aqui na. Tem sim, tem alguém, tem gente assistindo. Opa, sejam bem-vindos. Deixa eu dar o meu bom dia aqui, o meu salve como professor. Deixa eu procurar aqui, porque. Aqui, vamos lá. Aqui, vamos ver se a gente pega aqui. Cadê? Opa, a gente tem algumas pessoas que já estão Oh, que legal, fico muito feliz aqui, né? Bom dia, professor. Salve, salve, que maravilha. Eu fico muito feliz aí com as pessoas que estão assistindo o professor. Muito legal, dando joinha, dando ok. Ô, gente, compartilhe aí nas suas redes sociais, porque esse é um dos grandes objetivos do professor, né? É ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a valorizar um pouquinho, né? A saber controlar os seus recursos. Recursos esses tão difícil de conquistar, né? E a gente, às vezes, por alguma decisão ou por algum problema, a gente acaba desfazendo desses recursos e acaba entrando numa situação
chata, né? Uma situação que, infelizmente, a maior parte dos brasileiros estão com essas dificuldades financeiras, né? Eu agradeço aqui vocês, espero ter ajudado nesse bom dia, professor. Vamos falar de finanças pessoais. É isso aí. Eu desejo aí um grande abraço, obrigado. Cadê o salve das pessoas aqui? Eu não